A gente volta a falar da abertura do ano do Congresso Nacional em Brasília. Para isso, a gente volta até a capital federal, agora com o repórter Yuri Ascar, que está no Salão Verde da Câmara dos Deputados e traz mais detalhes de como foi o evento e as principais pautas do ano. Boa noite, Yuri. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que acompanham a programação da Record News. O Congresso Nacional retoma as atividades com mais de 70 vetos do presidente Lula precisando ser analisados. Esses vetos devem ser analisados em sessões conjuntas, em sessões tanto com deputados quanto senadores. São as sessões do Congresso Nacional. E o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Entre os vetos que mais hoje tensionam a relação do Poder Executivo com os parlamentares, estão dois vetos em específico. O primeiro, que envolve 11 bilhões de reais em emendas parlamentares, foi um veto do presidente Lula ao orçamento deste ano, aprovado no fim do ano pelo Congresso Nacional, e o outro é o projeto da dosimetria, aquela proposta que foi aprovada nas duas casas e reduziu o tempo de prisão, o total de anos de condenação de todos aqueles envolvidos na tentativa do golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula fez um veto integral a esse projeto. Então, há a expectativa de que esses vetos possam, inclusive, ser derrubados pelo Congresso Nacional, e a base governista já acena com a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal, considerando que é inconstitucional tanto esse dinheiro, os 11 bilhões para as emendas parlamentares, como também o projeto que reduziu as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, o que pode causar uma tensão ainda maior em ano eleitoral, lembrando que, em razão das eleições de outubro, o Congresso deve funcionar normalmente apenas no primeiro semestre do ano. E, em meio a essa tensão, o presidente Lula não compareceu cerimônia, enviou como representante o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que trouxe a mensagem presidencial, que acabou lida pelo deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. As prioridades elencadas pelo presidente Lula são o projeto antifacção, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e o pacto contra o feminicídio. Dentro dessas propostas sobre a segurança pública, que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula pretendem priorizar, já tendo em vista as eleições, além do acordo da União Europeia com o Mercosul. Esse texto do acordo já foi encaminhado agora há pouco aqui para o Congresso Nacional analisar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai dar celeridade à aprovação desse acordo aqui na Câmara dos Deputados, e também o fim da escala de trabalho 6x1 e a regulação do trabalho por aplicativos são outras prioridades do governo federal, que pretende ver essas pautas aprovadas tanto pela Câmara como pelo Senado ainda no primeiro semestre. A gente teve, pelas declarações dadas aqui no plenário hoje, pistas de como está essa relação dos presidentes das duas casas com o presidente Lula. O Hugo Mota, por exemplo, lembrou aqui da independência da casa e da autonomia nessa gestão das emendas parlamentares, dando a entender que a casa também não vai aceitar esse corte de 11 bilhões em emendas parlamentares do Congresso Nacional. Inclusive, ele fez essa defesa dizendo que as emendas parlamentares, elas são destinadas como um instrumento da democracia, de que para a população, e os parlamentares são aqueles que saberiam exatamente quais as necessidades dos eleitores lá na ponta, nos municípios, nos estados, onde é investido esse dinheiro do orçamento federal, que é indicado pelos deputados federais e pelos senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou passando também um recado nas entrelinhas ao presidente Lula. Não citou o presidente, não falou da relação entre o Senado e o Poder Executivo, mas disse que o Congresso vai exercer as funções com independência e pediu paz entre todos os poderes, mas disse que essa paz não significa omissão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, também participou aqui da cerimônia de abertura do ano legislativo e lembrou também que é
tempo de defender as instituições e diálogo republicano para o bem do país. Os poderes da República em diálogo harmônico dentro da independência respectiva têm muito a contribuir para um país mais justo, livre e solidário. E além de todos esses temas que devem ser discutidos ao longo desse primeiro semestre acelerado em função das eleições em outubro deste ano, nós temos também o caso Master com cada vez mais repercussão entre os parlamentares. O deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, aqui do Distrito Federal, que é adversário político do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, anunciou hoje que já tem as assinaturas necessárias e já protocolou a abertura de uma CPI aqui na Câmara dos Deputados para investigar o caso Master. Agora, senadores também pretendem abrir uma CPI a respeito do mesmo assunto e, por isso, uma possível solução pode ser o que aconteceu também com a CPI do INSS, uma comissão parlamentar mista de inquérito que envolva tanto senadores como deputados. Esses devem ser os principais assuntos a dominar essa primeiro semestre de trabalho. E o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, deve se encontrar com o presidente Lula, talvez amanhã ou pelo menos ainda esta semana, de acordo com lideranças do governo aqui no parlamento, exatamente para tentar afinar as relações, porque também é de interesse do governo federal a aprovação do nome de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Indicação essa que foi feita no fim do ano passado, não houve votação e a expectativa é que o nome seja aprovado ainda neste primeiro semestre. Gustavo.